Não, vocês estão vendo a tela? Só para saber. Sim. Ok. Então, o que acontece? Vocês vão estudar esse mês projeto, né? Então, essa parte do primeiro da aula da semana passada, né, da primeira semana de outubro, é muito focada em o que é o projeto, quais são as fases de projeto, o que isso tem, o que isso agrega. Eu tentei trazer aqui, e gente, sempre vai ter uma apresentação com alguma informação errada. Isso aqui está errado. Deixa eu deletar. O que é projeto? Projeto, se a gente ficar falando aqui, você já deve ter visto na escola, você já deve ter visto, mas existem diferenças técnicas que foi isso para... Que é isso que a Natália, a professora dessa disciplina, quis passar para vocês, né? Um foco mais administrativo em todo no sentido de gestão. Porque por mais que vocês estejam estudando marketing digital, quando a gente fala de marketing digital, a gente sempre vai falar de projetos, a gente sempre vai falar de estratégias, e todas as estratégias, ela é preciso um planejamento. E a estrutura de um planejamento é um plano, é um projeto, é um portfólio, o que seja, ele tem um modo de um documento, só para começar de cara. Então, a gente sempre vai estruturar um documento para a gente conseguir fazer o embasamento do que a gente vai montar. Seja um produto, seja uma campanha, seja um planejamento de marketing digital, seja um planejamento completo de marketing, ou até mesmo um plano de negócio, que foi uma das estruturas que eu já passei para vocês. Então, cada projeto ele é único, tá? O que modifica um projeto para o outro, igual eu falando aqui, é a informação que vai ter nele, tá? O primeiro projeto, normalmente, ele sempre vai ter capa, vai ter uma sinopse, e no decorrer vai ter toda a parte descritiva do que é a informação mais importante. Mas a gente também tem que entender que uma organização precisa de organização para todos os tipos de empresa. O que isso quer dizer? Que toda organização, toda empresa, ela precisa ter uma estrutura hierárquica projetada, tá? Hoje em dia, as empresas que não passaram por modernização estrutural, em sentido de projetos, estruturando e definindo as suas normas, suas diretrizes em projetos, o que cada um faz o quê? Vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Um RH, hoje em dia, um RH ele tem que ter documentado, até o departamento, se não for o RH, é o departamento pessoal. Eles precisam ter documentado o que cada funcionário faz o quê. Pelas novas leis trabalhistas, pelas novas normas. Então, existe um projeto específico aonde detalha toda a organização da empresa. A menina da recepção faz o quê? Ela atende o cliente, ela recebe informação, ela direciona a ligação. Então, assim, são informações em tópicos, mas isso sim faz parte. Então, hoje em dia, as empresas elas têm que ter algumas áreas totalmente documentadas, projetadas. Isso envolve questões do governo, só para vocês entenderem por quê, tá? O segredo do projeto é saber montar e saber aplicar com maestria. Quando o colaborador sabe dominar a gestão, que é igual eu falei para vocês, capa, sinopse, uma descrição e uma conclusão. Isso é o básico. Muitas vezes ele vai conseguir ganhar muito mais experiência na prática. Até vocês mesmos, por fazerem trabalho na faculdade, que vocês estão sendo solicitados, que é o PTG, isso vocês vão adquirir experiências. Só que, quando a gente fala de estruturar isso, igual eu já falei, para um plano de negócios, ou quando a gente tenta estruturar um projeto para um assunto definido, finanças ou contabilidade, ou igual eu falei para você, estrutura hierárquica que tem a parte trabalhista, vocês começam a entender que cada um é um tópico, tá? E é isso mais ou menos que a gente vai falar aqui hoje. Cada projeto é único. O que tem que ter de cara? Eu meio que já adiantei. Esboço,
e rabisco é a base de tudo. Às vezes a gente senta, abre o computador, estrutura as ideias dentro do Word, mas às vezes, eu não sei se já aconteceu com vocês, e às vezes você começa a ver que não está saindo. De uma certa maneira, a gente está fazendo o esboço, a gente está fazendo o rabisco, tá? E que é nada mais nada menos a gente anotar tudo que a gente pensa, e às vezes, se tiver os colaboradores, marcar uma reunião e explorar essas ideias com perguntas, anotando ideias, ou até mesmo marcando. Isso é do ser humano. Então, quanto mais a gente consegue se organizar, estruturando as ideias de maneira correta, eu vou falar isso para vocês, existem maneiras corretas da gente organizar ideias hoje em dia. Eu não sei vocês, eu falo por mim. Ainda tenho essa mania, mas eu tento evitar. Eu uso um papel, tive uma ideia, eu uso um papel. Aí daqui a pouco, quando eu vejo, eu estou usando outro papel. Daqui a pouco eu uso a agenda. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa que não era acostumada com agenda. Eu estou trocando com vocês uma troca, que isso também envolve projeto, organizar as ideias. É um projeto. E eu tinha muita mania de bloquinho. Bloquinho. Até que uns anos atrás, eu comecei a mania da agenda e hoje eu não dispenso a agenda. Eu prefiro muito mais a agenda do que um bloquinho. Um bloquinho rabisco e às vezes eu perco aquele papel. E a agenda, para mim, tem gente que hoje é mais agenda virtual. Eu não consegui me adaptar com a agenda virtual. Eu sou totalmente papel. Gosto ainda de papel. Se vocês verem atrás desse computador aqui, tem um monte de post-it. Eu gosto de estar tudo na minha cara. Eu tenho que estar visualmente vendo as coisas para eu conseguir lembrar. Mas, ao mesmo tempo, estruturar as ideias. Eu conheço pessoas que têm um caderno para estruturar as ideias e outro caderno para dizer o que entendeu. Então, cada um tem o seu jeito, tá? Quando a gente, voltando ao assunto que eu fugi um pouco, estruturar as ideias é também a gente buscar validar elas através de fatos, reuniões, dados, pesquisas. É a gente declarar em escopo, validar essas informações, ou se for acadêmico, ou se não é acadêmico, ter mais embasamento. Então, por mais que a gente faça ideias, rabiscos, a gente ainda tem que trazer uma base mais teórica, mais racional para tudo que a gente esteja fazendo, tá? Isso é normal em qualquer projeto. Muitas vezes, muito projeto existe citações de autores, exatamente para defender determinadas ideias que a gente esteja dissertando, vou usar a palavra, que dissertando a gente está escrevendo. Mas, na verdade, é para enfatizar, é para defender aquilo que a gente está querendo dizer, para dar embasamento. Mas toda montagem e execução tem algumas coisas que eu só vou ressaltar, mas vocês já devem saber, que é a hora de deixar claras quais são as competências de cada membro da equipe. Então, se um projeto ele tem várias pessoas envolvidas, é muito importante isso estar detalhado no projeto. Quem vai ser a responsabilidade de quem? E que as pessoas que forem responsáveis, elas assumam total responsabilidade logo de primeira, tá? Mas, ao mesmo tempo, você tem que manter uma liberdade para ela poder trabalhar, mas sempre tendo um gestor para conseguir fazer a condução desse projeto. O gerente de projeto não tem saída. Qualquer problema que falhar, o deslize, de qualquer coisa, ou de erro que aconteça, ele vai ser, vamos botar a frase, cara para bater. Ele que vai levar a responsabilidade de todo o trabalho, não é dos outros, porque ele está à frente, tá? A análise de viabilidade, muitas vezes, é se o projeto tiver uma questão financeira, investimento que vai ter que ser estruturado. Mas isso depende de cada um, mas também faz parte. E, principalmente, o termo de abertura oficial do projeto. Não é o termo, eu vou botar aqui, isso aqui foi onde eu peguei. Mas é a gente saber muito de maneira clara, não é só o objetivo, mas eu brinco que tem tem objetivo principal e o objetivo secundário, porque a gente sabe que um objetivo, às vezes, é uma frase, mas os objetivos secundários também têm suas importâncias. A gente sempre conseguir manter esse termo de abertura do projeto de maneira muito estruturada, tá? Eu estou falando para vocês de maneira acadêmica, tá, gente?
Mas, por experiência, a gente tem algumas coisas que nas empresas, que é o que eu vou falar agora, não é bem a realidade. Não é todas as empresas que buscam projeto. Muitas empresas, elas pulam o projeto e vão direto para o processo, tá? Ah, eu preciso de uma coisa. Não é que a gente estrutura um projeto em 2 folhas, mas, na verdade, a gente está projetando um processo, tá? Um projeto de verdade, ele vai ter mais de 10 páginas, porque você está fazendo um embasamento, você está fazendo toda uma ideia. Por que a gente fala isso? O projeto, ele tem tempo determinado para acontecer. A recepção da empresa vai passar por uma qualificação e o que vai acontecer nesse projeto da entrada da empresa? A gente pode botar que primeiro é reforma, tentar conversar com a arquiteta de que seja totalmente harmonioso a decoração e que haja muita receptividade, ponto. Isso é uma etapa do processo, do projeto, tá? A outra etapa, treinar a recepcionista para o novo sistema de atendimento, de software que vai ter, e a nova interface, de como que ela vai falar com toda a empresa quando ela tiver que passar a ligação, porque a empresa está passando por uma nova estrutura de gestão de recebimento de ligação, de recebimento de dúvidas e tudo mais. Uma outra situação. 3, e como que ela vai documentar todos os atendimentos que ela fizer, porque a partir de agora a gente vai desenvolver um histórico aqui na recepção de atendimento, de pessoa física, por telefone e por e-mail, que ela vai focar. Vocês estão entendendo como o projeto, ele vai precisar de tempo, resultado e ainda de tudo, trabalho inédito, porque a gente sempre vai ter que estruturar de uma maneira que a gente consiga dar um prazo para tudo isso acontecer. Se a gente for falar de processo, só para vocês entenderem, muitas vezes eu falo até de mim, tá? Eu falei aqui no meio do projeto processo, mas segundo o que a Natália fala, são coisas completamente diferentes. Então, a gente pode dizer que projeto existe subprojetos, tá, gente? Mas existe sim a interface que ambos conversam, que eu vou falar aqui embaixo. Na aula que vocês vão estudar para fazer a prova, é muito mais detalhado, vocês vão ter que estudar muito mais informações. Eu só estou aqui resumindo e tentando trazer uma outra visão que lá ela está mais técnica, tá, gente? Processo. Termo indeterminado. Você está criando um processo na empresa e que você talvez não queira desenvolver um projeto com tanta estrutura, por exemplo, a recepcionista vai passar por um treinamento de software, isso é um novo processo, tá? O resultado padrão, o trabalho repetitivo. Então, por ela fazer apenas uma atualização de software, não tem a necessidade de desenvolver um projeto. Ou pensando como que a arquiteta vai estudar, ou como que as demais equipes vão ser informadas com um novo sistema de atendimento que a secretaria, que a recepcionista vai ser orientada. Então, assim, ambos pode ter, às vezes, o mesmo objetivo, melhorar a recepção, mas o meio que tudo isso vai acontecer é diferente. Aí aqui pode ser um processo, porque ao invés de o projeto que vai buscar envolver toda a empresa, porque todos também vão ter que saber qual vai ser o novo jeito que a recepcionista vai trabalhar, correto? O processo não. Ah, não, a gente só vai investir, ela vai fazer uma nova atualização do sistema, um resultado. Então, o tempo não vai ter importância. Não vai ser, porque é um processo só que ela está passando por uma nova atualização. O resultado, o próprio sistema vai dar, vamos dizer que o sistema é um sistema moderno, e o trabalho repetitivo, ela vai acabar se adequando. Vocês estão entendendo? Só que a gente pode dizer que quando a gente fala que a empresa ela tem um portfólio, ela tem toda uma estrutura para se trabalhar, todo portfólio, ele tem sim programas. E se esses programas também têm projetos, tá? Essa estrutura que vocês vão acabar vendo bastante no material didático que vocês vão acabar estudando. Isso aqui lá eles falam de maneira muito mais detalhada. Eu só quis dar uma resumida, mas é aquilo que eu falei, programa, projeto, tudo
tem a sua hierarquia de alguma coisa que vai se estruturar. A gente só tem que entender que projeto, sim, faz parte de uma estruturação, tá? Programa, como está mostrando aqui, ele sempre vai ser acima do projeto. E o portfólio vai trazer num todo, né? A soma de um resultado total. É a amostra de um programa, é a amostra de um projeto. Vocês podem ter portfólio de tudo que vocês fizeram academicamente falando, e vocês têm que mostrar e provar isso. Então, de maneira geral, é mais ou menos isso. Se vocês são designers, você tem que ter vocês vão mostrar o portfólio de trabalho de vocês. Se vocês forem redatores de publicidade, é muito interessante criar portfólios ou criar um blog onde vocês consigam materializar o portfólio de textos. Só estou dando essas ideias para vocês entenderem. Então, quando a gente fala assim de portfólio, você fez parte de um programa, de um treinamento, de um projeto. Eu desenvolvi toda a parte de redação de uma campanha publicitária. Isso é um projeto de campanha publicitária. Eu fiz parte de todo um programa televisivo que foi desenvolvido, eu fiz parte de toda a parte da redação, e eu era responsável pelos releases, vou falando jornalisticamente falando, e tudo mais. Eu estou dando aqui um exemplo mais da área de comunicação, tá, gente? Mas, como eu falei, cada setor, cada função, se a gente for falar de engenharia, vai vir outros nomes, outros jeitos, mas também uso essa base. Programa, portfólio e projeto, tá? O que ela enfatiza lá no material de vocês, eu só vou dar uma simplificar, mas isso está no material de vocês. Início do projeto. O início do projeto, a gente tem que estar muito visando como que vai começar tudo, quem vai definir, dar os nortes corretos para as questões. Tá? Vou dar um exemplo PTG que vocês estão fazendo em grupo. Com certeza, vocês devem ter lido, cada um leu o PTG, e vocês podem ter estruturado. Ou cada um vai fazer a sua parte, depois alguém vai somar isso tudo, né? Vai fazer um enxuto, ou seja, juntando, ver se todas as ideias estão de maneira correta. Ou vocês vão falar, não, a gente vai fazer em grupo, nós vamos fazer encontros virtuais. Isso são o início do projeto. Vocês vão começar a nortear o que cada um vai fazer, ou como que vocês vão trabalhar, tá? A organização e a preparação, aí a gente pode dizer que são os estudos. Todo o planejamento, todo o levantamento das informações, como que vai ser feito. Muitas vezes já é execução, né? Cada um vai ler um pedaço do artigo e vai resumir, e aí o Joás vai pegar e vai fazer um enxuto de tudo. Então, ele vai ter a fase de fazer a execução final do trabalho, né? De estar juntando o que cada um do grupo pegou e fez. Normalmente, quando a gente fala da organização e da execução, essas duas partes, muitas vezes, quando você está executando, você ainda vai voltar para a organização. Se a gente for falar de maneira corporativa, tá? Por experiência, já que a gente falou de CRM, vocês viram que o projeto CRM, ele é sim um projeto, ele existe uma ordem de jornada de cliente que a gente tem que estruturar dentro de uma empresa. Mas eu, por experiência, na parte de CRM, por mais que eu fosse totalmente de execução, eu sempre voltava muito para a preparação, porque houve fases que o CRM, como eu falei para vocês, eu fazia um banco de dados dos clientes, então era uma questão, eu tinha sempre que voltar, às vezes, para a preparação. Então, se eu chamar a preparação de segmentar os meus clientes, como eu falei para vocês, começo do ano passado, só estou dando esse exemplo, eu comecei a trabalhar na empresa que eu estava última em 2016. Eu fiquei os 2 primeiros anos com um sentido de sequência de e-mails, na área de CRM. Uma sequência que foi estruturada. Mas, como eu tinha direito à consultoria, eu vou dizer que não foi só eu, foi baseado num estudo de caso e tal, que a empresa que fazia o CRM para mim, a plataforma, a gente tinha um direito trimestral de consultoria.
Então, um dia, conversando com o consultor, tirando as minhas dúvidas dos resultados, que não eu estava considerando alguns pontos não estavam muito positivos, eles me deram uma nova ideia, só para vocês entenderem. Então, eu tive que parar, entrar no sistema, fazer toda a separação. Então, essa parte de execução e organização é um vai e volta constante, assim. É só para vocês entenderem. Era um projeto, sim, CRM é um projeto dentro da empresa, e não tinha uma questão de encerramento, não era e acabou se tornando um processo, tá? Muitas vezes a gente começa muitas coisas como projeto para estruturar, mas e aquilo uma hora pode virar um processo, e aí você já não tem um tempo final, assim, tá? Só para continuar aqui, para não perder a lógica. Botar a prática, igual eu já falei, nessa etapa colocamos a mão na massa e partimos para a ação. Mas, como eu falei, muitas vezes a gente volta, sim, para a preparação. O encerramento, se for no sentido de PTG, vocês vão entregar, vocês vão estar formalizando tudo dentro das normas de trabalho, né, de projeto que está dentro do né? E aí vocês vão estruturar e vão entregar. Nas empresas corporativas, quando a gente faz encerramento de projeto, eu posso dar um exemplo, talvez, do projeto que eu falo que é participar das feiras. Era um projeto, eu tinha um projeto anual de participar das feiras. Quando acabava as feiras, eu pegava toda a parte, para vocês entenderem, eu fazia um resumo, então eu colocava como que foi o início, uma sinopse, eu estruturava tudo que foi feito, tudo que foi planejado, o que a gente pensou e tinha dado certo, e depois eu botava o final, tipo, a gente pensou conquistar 500 visitantes, mas a gente chegou a 450, então isso para mim é um ponto negativo. Não, a gente fez uma vitrine muito bonita, mas erramos na iluminação, só para vocês entenderem. Então eu sempre botava os positivos e os negativos do resultado final do trabalho. No fim, o que eu fazia era um projeto. Eu botava análise final de custo e no final uma conclusão, tipo, e mandava para a diretoria, só para vocês entenderem. Então, eu sempre fiz projeto. Então, isso é normal na área do marketing, determinadas ações que a gente faça, vocês vão fazer os estilos de marketing. Mas o que vocês vão aprender nesse mês especificamente, é muito a questão administrativa, que é um dos nortes que está no curso de tecnologia de vocês, né? Esse embasamento de empreendedorismo, esse embasamento de projetos, esse embasamento mais organizacional, e que faz, sim, parte do marketing. Esse conteúdo aqui não está no material de vocês, mas eu quis trazer porque isso é o meu norte, eu já usei ele muitas vezes, mas é uma planilha, tá vendo? A gente pode fazer um projeto muito simples, igual eu falei para vocês, que eu estruturava os pontos positivos e negativos e fazia uma conclusão, como a gente pode fazer um projeto totalmente elaborado, mostrando várias etapas. Como eu falei, vamos dar um exemplo da recepção. Um sistema de engenharia, um sistema de software, o que vai envolver? Então, às vezes, isso pode ser um projeto simples ou como pode ser um projeto mais demorado. Isso é um norte para a gente entender o que é como se fosse um gráfico de projeto, tá, gente? Mas isso é muito interessante. Se vocês quiserem, depois eu mando essa imagem para vocês. Eu tenho salvo ela no meu computador, porque eu gosto de ver ela exatamente, às vezes, para tentar trazer alguma coisa diferente, quando você está estruturando alguma coisa para algum cliente. É interessante, sim, porque às vezes você consegue botar um item diferente e que você consegue, igual, riscos e oportunidades, vocês vão saber, ou se vocês não estudaram, vocês vão estudar análise SWOT. Mas às vezes você consegue trazer um novo olhar, uma nova questão que dá para se aprimorar. Eu gosto muito de enriquecer projeto, eu acho que trazer uma coisa mais pessoal, às vezes, é interessante. Só para trazer esse norte para vocês estão ouvindo legal ou vocês estão com alguma dúvida? Só alguém me informa aí. Temos 2 alunos O meu tá hoje. normal. Tá legal, então tá. Se tiver cansativo, deixa eu lembrar aqui os vídeos. Os vídeos que eu peguei, eu acho que vocês não vão conseguir ver.
Deixa eu passar os vídeos no final, que aí eu acho que vocês vão entender melhor. O que é a ideia? Aqui, eu só vou, se vocês quiserem, eu posso mandar isso aqui para vocês, que daí talvez pode ajudar. Isso aqui, eu vou até mudar de cor, porque ele está muito rosinha, não acho que vocês não vão estar vendo. Deixa eu... Gestão de projetos. Quando a gente fala de projeto, é aquilo que eu falei para vocês. A gente pode falar de produto, a gente pode falar de serviço, a gente pode falar de processo, a gente vai falar de milhares de coisas. Mas tudo a gente tem que ter, planejar, executar e concluir, vamos botar assim. Isso aqui é um resumo, tá, gente? Mas tudo que a gente faz, a gente tem uma parte de custos, a gente tem uma parte de possíveis erros que podem existir, que normalmente, eu vou usar assim, habitualmente, vamos dizer, na prática, a gente faz os projetos na nossa cabeça e já vamos fazer, já botamos a mão na massa, certo? Mas quando a gente consegue estruturar de maneira organizada, vocês que estão aí na parte de mídias digitais, se a gente falar de conteúdo, se a gente consegue organizar um bom conteúdo para o cliente, a gente consegue manter ainda mais a consistência do que a gente está desenvolvendo, correto? Então, se for basear no marketing digital, que é o que vocês estudam, é muito importante, sim, a gente conseguir se projetar. Se projetar no sentido de se planejar, tá, gente? E aqui é só para você trazer para vocês vão estudar isso mais no material, mas eu quis fazer uma sinopse. Existem 12, isso aqui é uma parte, tá, gente? Existem 12 modelos de projetos, tá? Inúmeras metodologias no mundo, mas as mais utilizadas, que eu vou citar depois. Mas eu achei muito interessante trazer para a gente entender como que alguns determinados projetos eles têm um foco, tá? O Prince2, ele é um de ambiente controlado, ele é dos britânico e ele tem uma prática de ser usada em mais de 150 países. Eu não sabia, quis trazer isso para vocês, achei interessante. O PMBOK é o que é citado pela professora Natália do Pitágoras, que vocês devem assistir na aula. E eu acredito sim que esteja no material de vocês, no material todo didático, ele é citado no material, tá? Ele é um dos mais utilizados, ele é a Bíblia da gestão de projetos. Depois eu vou explicar o porquê, só um resuminho. O Scrum, ele é o da aula de ontem, que também é citado. Ele é uma metodologia de desenvolvimento de projetos com gestão de uma modernização que houve recentemente de chamado de metodologia ágil. Eu vou citar isso mais para frente, então eu também não vou focar muito. Mas ele tem um quê de moderno. É um dos que tem crescido atualmente. O Caminho Crítico é um projeto que foi desenvolvido em 1950, ainda é utilizado, mas existem tarefas que estão ligadas entre si por vínculos de dependência, depende de outras pessoas. Eu estou querendo dizer que se a gente for digitar cada um desses no YouTube, vocês encontram vídeos de 20 minutos, de 15 e 30 minutos. Então, assim, existe muito modelo de projeto. Eu não vou chamar de modelo, eu brinco que são filosofias, tá? São modos de pensar que, no fim, na verdade, são para nos ajudar, só para vocês entenderem. O Canvas, que o Joás fez parte do plano de negócios, que é o que foi mostrado, é o mais utilizado recentemente no mundo moderno, no capitalismo recentemente, depois a nova era está usando muito o Canvas, porque ele pode ser utilizado em vários modelos, não só no sentido de plano de negócios, mas também até modelos de planejamento de conteúdo de marketing digital. Existe, se vocês pesquisarem na internet, Canvas para marketing digital, vocês vão encontrar algumas agências, alguns pessoais que criaram modelos baseados no Canvas, é interessante, tá? Existe gestão de qualidade, isso aqui tudo envolve ISO, existe uma estruturação acadêmica de projeto, tá? O Six Sigma, eu vou também, peraí, eu vou escurecer, porque eu não sei se vocês estão vendo. Deixa eu coisar aqui, eita.
O Six Sigma é considerado uma metodologia de gestão, apesar de ser um recurso excelente para se aplicar em projetos, mas obter melhores resultados. Eu não entrei para explicar muito, eu só peguei uma sinopse do que ele é. O Project Management Methodology é metodologia do trabalho, tá? Isso aqui, a metodologia, eu lembro de metodologia de trabalho na faculdade, quando eu graduei, acho que eu tive 1 ano de metodologia do trabalho. A gente chamava de MTC. Então, para a gente falar, a gente aprendia por causa de questões de mestrado. Eu só estou falando para vocês verem que projeto ainda tem uma base muito acadêmica, mas se a gente conseguir resumir o projeto, às vezes de maneira organizacional, eu acho que ele auxilia demais as empresas. O método Way tem 2 versões, convencional e a básica. A convencional tem 30 processos, a básica tem 13. Envolve muito software, envolve muita tecnologia, ele tem um porquê dele fazer. O Zoom, que é uma metodologia da década de 70 e 80, é um planejamento de projetos orientado por objetivos. Ou seja, se a gente pegar cada um desses, a gente vai ver de maneiras diferentes, tá? Só para vocês entenderem. Existe o Canvas, que ele tem aquele modelo de quadro que eu vou mostrar, mas os outros, eles têm maneiras diferentes de organizar as ideias, tá? Então, se a gente for pensar, existe um método SMART, também ajuda na organização de ideias, de metas, para vocês entenderem. Existe mapa de empatia, existe Canvas, existe muitas coisas que muitas vezes a gente faz para estruturar mais, vou usar essa palavra, conhecer mais a empresa, que eu vou citar mais para frente, tá? Existe os 10 steps, são 10 etapas, 10 passos, esse é o nome em português, e o waterfall, uma cascata em metodologia de gerenciamento de projetos em todo o mundo, seu objetivo é execução sequencial por etapas. Por que eu quis trazer isso para vocês? Para vocês verem que existem muitos métodos hoje, se a gente for começar a estudar projetos de produtividade, existe o Kanban, que é um estilo do Trello, não sei se vocês que estão muito no virtualmente já ouviram falar. Existem muitas metodologias. Eu quero uma metodologia para organizar o meu tempo, de produtividade. Clica na internet, vocês vão achar. Eu quero uma metodologia para organizar mais a minha empresa. Talvez vai aparecer Canvas, talvez vai aparecer o PMBOK, talvez apareça outros, talvez apareça o 5W, que aí depois, não sei se vocês conhecem, o 5W é muito parecido com o Canvas. É o why, when, é tudo os termos em inglês, para quê, para quem, só para vocês entenderem. É um pouco similar ao Canvas, que é o 5W, eu acho que é 5W que se fala, 5W e 3H, um negócio assim. Agora eu não estou lembrando. Mas o que eu quis trazer? Isso aqui é o que está no material de vocês, didático, tá? Mas ele é o mais utilizado no mundo, que eu pesquisei, são esses 2. O PMBOK, ele tem 10 etapas, porque ele tem esse modelo, ó, integração, escopo, tempo, custo, qualidade, recurso humano, comunicação, risco, aquisição e stakeholder. Stakeholder é o gestor da situação, ele vai fazer é o responsável da diretriz, vamos dizer assim, né? O Canvas, ele é um pouco mais simples, porque ele vai dizer o porquê, o que, quem, como, quanto e quando, que é aquele quadrinho que uma vez eu já mostrei para vocês. Ferramentas de gestão. Eu quis trazer isso aqui porque a gente fala de projeto, como eu falei, existe coisas que fazem parte do projeto e muitas vezes a gente bota, mas são, na verdade, de gestão. Então, mas eles também, muitas vezes, auxiliam na estrutura do projeto, tá? Na minha opinião.
Mas as mais usadas, eu acho que você, igual eu falei aqui, que é o processo, a gente utiliza para identificar gargalos, tomar as decisões, e muitos desses itens de gestão estão estruturados em alguns modelos dos projetos que eu citei anteriormente, tá, gente? Então, existe o planejamento estratégico, o ciclo PDCA, tem que pesquisar, o Canvas, o análise SWOT, o indicadores de chave de desempenho, aqui que eu falei, o 5W2, eu falei que era 3H, é 2H, o orçamento base zero, os 4P de gestão de informação e o PMB Book. Então, tudo isso, se a gente for falar gestão, a gente vai falar de projeto. Então, se a gente for falar da análise SWOT, a gente também vai falar de projeto. Porque tudo isso envolve o quê? Como escolher a melhor ferramenta para o meu projeto, professora? É igual eu falei para vocês, a gente tem que entender o que a gente está fazendo. Atualmente, a gente falar de marketing digital, é muito interessante e importantíssimo a gente sempre botar os pontos fortes e os pontos fracos. Como a gente pode fazer isso? Existem maneiras básicas, nem que a gente escreva pontos fortes e pontos fracos e escreve. Eu prefiro muitas vezes fazer desse jeito, porque se eu faço análise SWOT, mas o meu cliente não vai saber aquele quadrinho da urgência, o que é prioridade, o que não é prioridade, então às vezes eles não vão entender totalmente aquele gargalo, tá? Então, às vezes a gente faz, nós, organizadores do projeto, a gente faz para estruturar, mas a gente tenta resumir isso para o cliente, tá? Quando a gente faz hoje planejamento de marketing para os clientes, é muito normal a gente fazer uma análise com os concorrentes. Então, a gente sim tem que tentar responder. Eu gosto muito do 5W do 2H. Eu acho muito simples, é muito básico e a gente consegue, dentro dele, responder. Eu faço ele no sentido de comparativo com os clientes. O que o meu cliente tem que o concorrente não tem, ou que o concorrente tem e meu cliente não tem. Só para vocês entenderem, tá? Se vocês se basearem nesses dois, eu acho, na minha opinião, vocês conseguem fazer muita coisa bacana de projeto, de defender ideias, de tudo mais, tá? Cada método, cada sistema e modelo tem sua aplicação, pode ser voltado para uma área específica e tipo de projeto. Inclusive, as ferramentas, a gente só tem que saber conhecê-las. Uma frase que eu sempre digo, eu não sei se eu já falei para vocês, a gente não precisa saber fazer tudo. A gente precisa saber como funciona. Essa é a frase da minha faculdade. O professor falava, Nayara, você não tem que saber editar um vídeo. Você tem que saber como que funciona para você cobrar aquilo. Então, vocês dois que estão assistindo a aula, decorem isso. Vocês não têm que saber fazer. Vocês têm que saber como funciona para cobrar. Até aqui alguém ficou com alguma dúvida? Deixa eu tentar ver os vídeos. Oi? Não fiquei, não. Não. Tá, eu estou tentando resumir, não está tão cansativo, não. A aula de vocês lá com a Natália, ela vai repetir isso muito. Acho que vocês vão até cansar. Isso aqui, não. Mas, Pode falar. mas qual que você mais usava quando você estava no mercado? Então, como eu falei aqui para vocês, vou voltar até aqui. Se a gente for utilizar os 4Ps, a gente consegue fazer um bom planejamento de marketing. Vocês vão estudar mais 4Ps no ano que vem, tá? Ano que vem, vocês vão ter uma aula específica de análise SWOT, porque isso é um material mais do pessoal do terceiro e quarto período. Mas, assim, particularmente, se eu for mostrar projeto para vocês, eu brinco que um projeto muito grande, nenhum líder vai ler. Como eu falei para vocês, o projeto da feira. Teve uma vez eu escrevi muito primeiro, em 2016. Quem leu foi a minha gestora e a filha do dono. Os donos não leram. O que eu fiz? Eu estruturei. No ano seguinte, eu não fiz texto de redação. Eu fiz em tópico.
Vocês entenderam? Eu tentei enxugar, escrevendo, por exemplo, vou dizer o que eu escrevi. Nossa, nós tivemos a visita de pessoas e eles ficaram entusiasmados com o que viram na nossa feira. Isso é um resultado muito positivo. O dono não quer ler isso. Agora, se você dizer lá assim, olha, tivemos 500 visitas, aí você senta e faz matemática, tá, gente? 43% considerou o nosso stand maravilhoso, 23% considerou nosso stand agradável, e 15% acha que faltou alguma coisa, mas não definiu o quê? Ponto. Isso ele quer. Então, às vezes, a gente, como eu falei para vocês, análise SWOT do meu cliente. Deixa eu só pegar aqui que vocês vão entender o que eu estou falando. Não. Isso aqui é os 4 Ps. Vamos lá. Vou dar isso aqui para vocês. Eu gosto muito desse modelinho aqui. Se eu colocar para o meu cliente, produto, o que o cliente quer comprar, quais atributos ele precisa, o preço, qual o valor oferecido. Se a gente for digitar isso para o cliente, talvez, eu vou ser sincera, tem clientes que vão ler, tá? Tem clientes que não vão parar para ler. Então, eu acho muito interessante quando a gente fala de 4 Ps, a gente estrutura, porque a gente vai ser o marketing deles, tá? Para a gente saber exatamente para onde a gente vai, ou até para ajudar nos conteúdos que nós vamos criar. Mas para minha cliente, eu enxugo. Eu coloco, por exemplo, eu faço isso aqui em pequenos tópicos, ao invés de eu fazer um gigante, tá? Só para vocês entenderem, eu tentaria, vou resumir, eu não tentaria botar os 4 Ps, eu botaria assim, as 4 visões de marketing para ela, preço, praça, produto, promoção, e tentaria juntar tudo isso aqui que eu escrevi em tópicos, eu tentaria escrever em pequenos tópicos. Um resumo. Eu fui clara? Eu te respondi? Então, assim, sim. minha opinião, eu gosto muito dos 5W. Esses aqui são muito... Esse aqui, cara, você consegue fazer um monte de coisa. Porque ele é o análise SWOT, se você for parar para estudar, ele é chamado também em português de fofa. Ele é muito interessante porque a estrutura dele você consegue usar para empresa, para análise de produto, para análise de perfil de pessoa. Isso a gente não sei se vocês já passaram por entrevistas de emprego. A menina do RH ou a psicóloga que vai, ela faz isso aqui, tá? Existe uma análise SWOT específico para entrevistas de emprego. Ela faz isso aí. Se vocês forem estudar, existe. Então, assim, se a gente for se basear em projeto, o básico, o que é o básico? Apresentação. O que é o objetivo? O que você quer fazer? O que você quer mostrar para o seu cliente? Vou tentar, deixa eu só pegar aqui. Eu estou dando um monte de spoiler para vocês. Eu tenho aqui no meu, isso aqui é o que eu sempre tento responder. Todo orçamento que eu faço para o meu cliente, no orçamento eu tento responder isso aqui. O público, quais os canais que eu vou usar e quais os conteúdos. Mas, assim, eu deixo essas perguntas salvas aqui nesse Word, que para mim esse Word tem um monte de coisa que eu uso direto. Eu salvo aqui porque toda hora eu fico olhando ele. Exatamente para eu ficar lembrando. Tá, gente? Eu estou falando na prática mesmo. A gente tem que sentar e estudar. Tem uma cliente que eu fiz um projeto para ela em início de junho. Agora, por a gente já estar passando uns 3 meses, eu vou rever o projeto que eu fiz, mas o que eu falei para vocês, eu fiz uma análise SWOT para ela, mas eu não escrevi com o gráfico, tá? Vocês sabem como é que é o gráfico da análise SWOT, né?
Eu não escrevi, deixa eu ver se eu tenho aqui análise SWOT. Acho que eu não tenho aqui análise SWOT. Deixa eu ver. Eu tenho tantos modelos que eu já tem horas que eu fico até doida. É o do Só pra você... pontos, fraquezas, né? Oportunidade. Isso. Mas aí que eu tô querendo te dizer, eu não escrevo assim para minha cliente. Você tá entendendo? Eu escrevo para ela pontos fortes e pontos negativos. Pontos fortes e pontos fracos. Eu acho mais fácil dela entender. Porque aquilo que a gente chama, que é aquilo que a gente fala, o ponto negativo, em algum momento, ele é um ponto fraco. Mas aí que se você botar no positivo e no negativo, eu faço assim, ó. Vou dar um exemplo. Ponto forte. Você tem uma equipe muito simpática. Mas, se eu botar... Aí eu boto, entre aspas, isso é um ponto forte, mas nas redes sociais, você tem que manter isso de maneira... Então, às vezes, dependendo... Tô dando um exemplo, tá? Porque se eu ficar muito dividindo... Tem alguns clientes que eu tô falando, porque essa cliente, uma vez eu tô falando por experiência, tá, gente? Eu tentei mostrar isso aqui para ela, a primeira vez que eu fiz com ela, 1 ano atrás, ela não entendeu nada. Então, quando eu vi que ela não estava entendendo, eu tentei enxugar. Então, é isso que eu falei para vocês. A gente tem que ter muita visão de quem que é a pessoa que a gente vai conversar. Vocês estão falando comigo. Se vocês vierem, olha, professora, eu fiz análise SWOT de um cliente, você pode ver para mim? Você acha que tá legal? Você acha que tá uma boa? Pô, cara, eu vou ter o maior prazer de ajudar vocês. Porque é em cima da prática que a gente tem. Talvez o que eu, Nayara, vou achar que pode ser um ponto negativo, é aí que eu falo para vocês. A gente tem que ter... É um feeling, né? A gente tem que ter um sentido, um pouco da intuição, não tem como. Mas eu, particularmente, eu não sei se eu ficar separando isso aqui dessa maneira, entre forças, ameaças, oportunidades, sabe? Se a minha cliente vai entender. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A minha cliente, nesse caso, ela não entendeu que então é mais fácil vamos falar bom português, pontos fortes e pontos fracos. Então, tudo que eu estruturei em oportunidade, eu botei como ponto forte. Vocês entenderam? Sim, Eu tentei sim, pôr para ela dessa maneira, porque ela, isso aqui, esquece. Pelo menos para ela, não fez diferença. Ela não vai entender. Ela é dona de uma loja e para ela foi muito resumido. Outra coisa que eu faço muito, eu fiz muito para ela entender concorrência, quem que era a concorrente dela, eu fiz muito print. Eu fiz um print do Google, colei dentro, para mostrar para ela, olha, fulano está X quilômetros de você. Ele é a mesma loja que você. Ah, mas eu não considerava ele cliente, mas eu falei, olha, a gente tem que considerar dentro de um... Vocês estão entendendo? Então, às vezes, vale mais a gente gastar um tempo. Eu acho que ficou umas 5 páginas, mas é tudo print. Eu escrevi coisa muito básica. Eu usei um modelo mais tipo Canvas, tá? Tipo assim, o que ela faz, qual é o ramo dela. Vamos lá no Canvas. Cadê o Canvas? Voltar. Ó, eu fiz isso aqui. O porquê, qual que é o ramo dela, o que ela faz, quais são os pontos. Eu criei um objetivo para ela, porque ela não tinha objetivo. Eu botei um objetivo muito simplório, como se fosse a missão e visão, só para vocês entenderem. Eu criei para ela. Eu um dia conversando com ela, expliquei para ela quem são as pessoas que ela atende, porque para ela vende dos 18 a 65 anos. Eu falei, não, a gente tem que focar. É aquilo que eu falei, a gente, eu vou dizer para o cachoeiro, dependendo do lojista, a gente vai ter que gastar um tempo em ensinar isso para o cliente, tá? E às vezes, não sei se vale a pena fazer um PM Book, vamos dar um exemplo. Eu botar lá para ela um monte de coisa, tempo para... Não, vamos trabalhar em conjunto. Eu brinco, já que a gente está conversando aqui, vocês dois, eu brinco que eu não faço projeto.
eu faço assessoria, porque eu monto um modelinho de projeto para ela entender, e nas dúvidas que ela tem, eu vou assessorando, eu vou dando, eu vou ajudando, entendeu? Igual, próximo sábado agora eu vou lá, eu vou conversar com ela, eu entro na loja, eu converso, ela vem, aconteceu isso. Vocês estão entendendo? Então, às vezes, a gente tem que fazer um trabalho, não é só desenvolver o projeto, a gente dá uma assessorar, a gente orientar. Então, às vezes, para mim, estruturar projeto, ele dá embasamento para mim melhorar o meu trabalho, porque eu organizo melhor as ideias. Mas em determinados clientes, não sei. Depende. Vamos de novo. Depende da estrutura da empresa. Mas o CRM que eu fazia lá, na empresa que eu trabalhava, depois que eu comecei a fazer os projetos, depois que eu fazia o projeto da feira, primeira vez que eu mandei em 2016, os donos não viram. No ano seguinte que eu mandei, alguém caiu. No ano seguinte que eu mandei, eu já estava até me cobrando. Então, eu fiquei lá 4 anos. Então, teve um momento que eles já estavam esperando. Ou seja, quando você habitua mandar projeto, é bom em algum momento, porque você também mostra que você mostra, a verdade é essa, a gente mostra o nosso portfólio. A pessoa, opa, esse cara me estudou, esse cara se planejou para me atender. Vocês estão entendendo? Então, a gente no marketing, a gente também tem que defender o que a gente faz. Porque vocês estão falando no grupo, agora que eu estou lendo. A gente defende as nossas ideias. Como eu posso explicar? O marketing é um setor muito difícil de palpar. Eu vou usar esse termo. O marketing não é palpável. Por que eu falo essa frase? Se a gente for falar de venda para o dono da empresa, ele vai perceber pelo volume do estoque, certo? Se a gente for falar de equipe treinada, ele vai perceber que a equipe está bem treinada pelos elogios que pessoas vão chegar para o dono e vão falar no ouvido dele. O marketing, ele materializa o resultado hoje de 2 maneiras. Ou ele manda um resumo do projeto, documenta isso de maneira gráfica. Eu estou falando, às vezes, melhor, às vezes, do fazer um relatório, montar um gráfico, igual eu falei. Recebemos 30 visitas, vender isso que o dono gosta. Você pode até escrever lá alguma coisinha, mas é tentar provar o resultado do marketing. E hoje, quando a gente fala de marketing digital, que a gente tem mais dados, que a gente tem mais controle das informações, de gestão de resultado, existem muitos canais que vocês vão estudar no que vem, existem sites que já fazem relatórios, e é, sim, interessante mandar para o dono, tá? É igual eu falei para vocês, tenho clientes que eu mando relatório dos acessos, qual foi o post mais visualizado, qual foi o alcance que ele teve no mês todo, de todas as postagens, de todas as campanhas. Tem cliente que dá a devida atenção, tem cliente que meio que assim, não. Então, é por isso que eu brinco, tem cliente que eu prefiro sentar e conversar. É o caso dessa cliente. Vocês terem uma noção, eu imprimo e levo para ela. Aí a gente senta, a gente conversa. Já tem outro cliente que eu mando, eu não tenho problema nenhum, ele é super de boa, ele é moderno, eu converso numa boa. Mas é aquilo que eu falei, cada projeto depende para cada... Aí a gente vai falar, né? Cada projeto depende também quem é a pessoa que a gente vai conversar o projeto. Vamos usar essa palavra, então. Cada projeto, sim, depende de quem que vai estar envolvido para ler. Acho que eu tirei bastante sua dúvida, né? Acho que eu estudei. Agora sim eu entendi. Mas assim, o que vocês têm que entender, já que a Maria Eduarda também entrou, vocês têm que tentar saber montar um projeto.
Eu acho que não só pelo PTG, não só pelo marketing, hoje estou falando por experiência, pouquíssimas pessoas dentro das empresas sabem montar projeto. Eu estou falando para vocês, vou dar um exemplo real. Teve uma vez, sempre gostei muito dessa área de projeto, eu brinco de MTC, de montar dentro das normas. Teve uma vez, o dono da empresa me chamou, isso não foi uma, eu acho que todas as empresas que eu passei, eles me mandavam eu sentar aqui. Lembra aquele projetinho que você mandou para mim? Monta aquilo bonitinho. Aí a gente chama, não sei se vocês já ouviram falar de ofício. Ofício é uma coisa mais jurídica, tá? Ah, eu vou mandar um ofício para a prefeitura, eu vou mandar um ofício para o advogado, eu vou mandar. E, normalmente, quando a gente fala de ofício, a gente está falando, sim, das estruturas de escrever uma carta, tá? Só para vocês entenderem. Se vocês digitarem na internet modelos de ofício, vocês vão ver que existem vários, tá? E comecei, pelo menos todas as empresas que eu entrei, eu vou ser muito sincera, teve um patrão que não me pediu para fazer isso. Na última empresa que eu trabalhei, os donos me pediam. E não tinha nada a ver comigo. Ah, eu preciso mandar um documento, não sei para quanto, para o advogado tal. É você que gosta dessas coisas, bota umas fotos bonitinhas, organiza para mim dentro do Word, faz aqueles textos bonitos. É assim que eles fazem para mim, gente. Ou seja, porque eu brinco, se ele sabia que eu fazia texto bonito, então quer dizer que ele parava para olhar o relatório. Eu só não posso dizer para você se ele parava para ler tudo. Eu estou falando que eu imagino que é uma bisolhada ele dava. Então, eu acho muito interessante sim, a gente pensar em relatório. Mas é sempre tentar. O que eu acho? Tentem fazer um relatório simples. Um projeto simples. Vamos lá para esse gráfico. Eu gosto muito desse gráfico. Um projeto simples. Vai ter o escopo, vai ter o planejamento, vai ter lá o resultado ou o investimento e uma conclusão. Ponto. Esse é o meu projeto, o projeto da feira, o projeto de marketing. O meu objetivo é trazer isso, isso, isso. A sua persona é isso, isso, isso. Planejamento. A minha ideia é fazer maio, agosto, outubro, novembro, a gente desenvolver campanhas de conteúdo tal. Eu sempre boto em tópico. E de que maneira que isso vai trazer? Aí, eu estou falando quando estou mandando uma proposta, tá, gente? Estou te enviando. Então, isso é verdade, nenhum projeto é igual ao outro, nunca. Mas, assim, se a gente se basear nesses modelos que eu falei para vocês, a gente sai com muitas ideias. Mas, assim, existe muito... O melhor lugar, uma dica, o melhor lugar que vocês quiserem basear modelo de projeto é o Sebrae. O Sebrae tem muitos modelos interessantes de projeto, modelo de negócio, modelo de marketing, eles têm muito modelinhos, eu acho muito simples, se vocês digitarem lá dentro do Google, ou até dentro do Sebrae, existem uns arquivos prontos deles do Word, e que dá, e como ele já tem um ABC, vocês começam eles têm esse aqui, acho que do 5W e 2H, eles têm uns modelinhos muito básicos, que eu acho que a gente consegue estruturar para qualquer setor, tá? Eu ia mandar os vídeos, mas eu vou tentar ver aqui agora, como a aula já tá. Deixa eu só ver o vídeo que eu ia mandar para vocês, que eu não estou lembrando o vídeo do que é. Se for para a gente, já que a gente está falando, eu acho que teve um vídeo que embasava bastante isso aí que eu estava falando para vocês.
Eu acho que esse aqui é um. Deixa eu passar, botar a legenda. Aí vocês estão vendo a tela do YouTube? Tem problema eu deixar a legenda? Oi? Eu tô vendo. Ah, então tá. Eu tô perguntando porque, né, semana passada vocês quase estavam dando uns atrasos, retrasada, desculpa. É por isso que eu queria saber. Aí eu vou dar o play, aí vocês vão ler a legenda. Esse projeto eu mostrei porque ele é focado na questão de. Só para trazer para vocês, hoje muitas empresas de investimento elas pedem projeto, tá? Por isso que eu trouxe esse exemplo. Se a gente for falar de bolsa, de estudos, de mestrado, se alguém quiser entrar na área acadêmica, tem que saber fazer um bom projeto, tá? Por isso que essa disciplina é um pouco cansativa. Eu acho, sim, é um pouco cansativa. Mas se a gente, quem quiser entrar nessa área mais acadêmica, nessas partes de captação de recurso, existe muito mercado para isso. Eu já tive a oportunidade de trabalhar na parte de captação de recursos, de implementação parlamentar, que é projeto. Só para vocês entenderem por que eu falo tanto. Então, eu brinco que tudo que a gente precisa investir, eles gostam de papel. Então, essa frase é meio chata, mas é verdade. Então, quem quer investir, quem vai te avaliar, vocês estão criando uma startup, vocês vão desenvolver um negócio que é que o banco te dê um bom investimento. Faz um projeto. Não chega ali no shopping Cachoeiro, abre um CNPJ e vai lá, ok. Aí, eu brinco que dependendo do banco, se você conseguir estruturar, vocês conseguem ter uma melhor visão. E isso é para quem vai buscar investimento. Não, isso aqui é propaganda. Deixa eu ver. Esse aqui, como ele é grandinho, eu posso mandar para vocês. Ele é muito bom, ele é um enxugão de resumão. Eu acho que ele vai ficar, porque eu não vou me estender muito, porque senão. Esse aqui eu vou mandar para vocês depois. Vocês que gostam de ver, ele é interessante para dar uma enxugada. Deixa eu ver esse outro. É que eu selecionei os vídeos e não me recordo agora do que é. Lembrei. Esse aqui, eu não sei se vocês querem ver, na verdade ele conta a história dele, que ele nasceu na periferia, ele conta o projeto que ele fez e como que ele conseguiu ter visão para o projeto dele, tá? Eu quis tentar trazer um exemplo real para vocês entenderem como um projeto bem estruturado, sim, faz muita diferença, e hoje a empresa dele é a Neo Futuro,
Se vocês quiserem, eu mando também. Eu só não estou querendo porque vocês já estão quase 1 hora sentados aqui comigo e eu vou dar a segunda aula. Aí eu não quero deixar muito longo. Esses 2 últimos aqui, eu vou mandar para vocês no WhatsApp, combinado? Que aí a gente parte já para a aula, que seria a aula de ontem, a aula 2. Eu não vou encontrar a turma depois, não. Maria Eduarda está quietinha, está me ouvindo? Está com alguma dúvida? Qualquer coisa, é só falar, tá, gente? Agora vamos para isso. Agora, a gestão ágil de projeto, Mindset ágil. O que é, só para saber, algum de vocês 3 já ouviu falar de Mindset? Só para saber? Sim, não, sim. Eu não. João Vitor? Maria Eduarda? Alguém? Não ouvi falar, não. Não? Não. Mindset, esse é o novo termo atual do momento. Vou só, então, explicar para vocês. Eu decidi trazer para vocês entenderem. Esse é o novo jeito de aula que eu estou fazendo, tá, gente? O que vocês entendem dessa imagem? A partir de agora, nossas aulas vai ser assim. Eu vou trazer uma imagem, vou discutir com vocês a imagem. O que vocês entendem dessa imagem? Isso aqui é versus, tá, gente? Um cadeado versus isso. O que é? Alguém tem alguma ideia? Envolve mindset. Envolve agilidade. O que essa imagem traduz? Mas essa imagem é totalmente mindset. Só para vocês entenderem. Uma mente aberta versus uma mente fechada. Opa! Viu como é bom falar de imagem? Como os vídeos meus não estão mais funcionando, eu comecei a fazer isso com o pessoal do 4º período, eles gostaram. Eu estou trazendo imagem, a gente começa a discutir a imagem. Joás, tem alguma opinião? Quem que falou agora? Foi o Joás ou foi o João Vitor? Eu sempre confundo. Foi o João. Ah, então. Imaginei. O que você acha? O que é? Concorda com o João Vitor? Sim, eu concordo, mas assim, não tem muito mais o que dizer, não. Eu vejo que o menino cadeado, né? Parece que ele tá com a mente fechada. E o outro tá mais alegrinho porque parece que ele tem as ideias na cabeça, não sei. Isso. Por isso a gente bota essa imagem. Antes de explicar o que é mindset, eu vou explicar a história para vocês entenderem. Isso não está no material acadêmico de vocês, tá? Por isso que eu quis trazer, porque eles vão ficar falando de mindset e vocês não sabem o que é mindset. Mindset foi uma pesquisadora americana de Stanford, a Carol Dweck. Existe até um livro chamado Mindset. É uma filosofia nova na psicologia, tá? Pra vocês entenderem. Só que essa filosofia na psicologia tem sido tão moderna que ela começou a ser estruturada para todas as áreas, tá? Hoje, muitos psicólogos, muitos coaches e muitos empreendedores, grandes empreendedores no Brasil, se a gente for falar Thiago Rico, todos eles citam mindset, tá? Se alguém já ouviu falar da geração de sucesso, um monte desses modernos, eles citam de mindset. O que foi? Um movimento na década de 70 que envolvia autoconhecimento, tá? E que vem ganhando força. Normalmente, os coaches, quando a gente entra num plano de mentoria, de coach, de terapia, de desenvolvimento de alguma coisa, vou usar essas palavras, na verdade, a gente tem que estudar o autoconhecimento, a gente tem que estudar nós mesmos. O que modifica nessa mentalidade, tá? A mentalidade, ela determina essa chave do mindset. Por quê? A pessoa, ela consegue ter uma mentalidade de crescimento mais rápida, tá? Você nunca sairá do lugar onde está. Isso já é uma mente diferente, que é a do cadeado, só para vocês entenderem. Então, o que essa psicóloga Carol Dweck tem no livro? O livro fala de um estudo que ela fez com grupos de pessoas nos Estados Unidos, aonde ela percebeu essas diferentes crenças.
Existem crenças limitantes, existem crenças desenvolvidas, só para vocês entenderem. No Brasil e no mundo, existe, não sei se vocês já ouviram falar, os termos crenças limitantes, crenças sabotadoras, existem muitos esses termos. Mas nada mais, nada menos do que acontece com essas crenças. As nossas crenças nos limitam em alguma coisa, nos dificultam em absorver algum novo conhecimento ou um desenvolvimento de alguma coisa, só para vocês entenderem, tá? Então, essa diferenciação, existe muito esforço pessoal. E esse esforço pessoal vai envolver os talentos, aptidões, interesses, temperamentos, cada um de nós é capaz de modificar. Só que existem pessoas que são mais rápidas, são mais ágeis. Vamos dizer, durante a pandemia, muita gente entrou em crise, muita gente foi parar no psicólogo. Ou seja, essas pessoas, elas talvez não tenham um mindset para o momento de crise. Elas não conseguem fazer uma autorrecuperação rápida. Já outras pessoas desenvolveram soluções rápidas para o... Eu acho só pegar aqui, porque aqui, aí, acho que agora vai aparecer. Estava muito pequenininho. Então, só para vocês entenderem no livro o que ela cita. Existe um mindset fixo, que é o cadeado, e existe um mindset de crescimento, que é a árvorezinha, tá? O que acontece no mindset fixo? A pessoa, ela é limitante a alguns desafios, ela crê que a inteligência e a habilidade dela são natas, mas ela tem dificuldade de algumas coisas de desenvolver. Ela vai sentir medo, ela vai sentir receio, ela vai pensar muitas vezes antes de agir. Então, ela vai talvez ter medo do novo, só para vocês entenderem. Ela vai evitar determinados confrontos na empresa, ou ela não vai ser tão proativa, não crê que o esforço pode gerar uma mudança. Então, isso tudo, aí eu estou falando, é uma mente fixa. E existe a mente de crescimento, que busca aprendizado, que gosta de desafio, que não tem medo das coisas, que busca excelência, que enfrenta os problemas com entusiasmo, que aceita a autocrítica de uma maneira muito suave. Só para vocês entenderem, gente, o ser humano, segundo o livro, muitos momentos a gente vai ser mindset fixo ou a gente vai ter mindset de crescimento. Eu só estou querendo trazer para vocês o que é o mindset. Mas existem muitos momentos, é isso que eu estou querendo trazer para vocês. Eu estou falando de um artigo que eu li recentemente. Muitas pessoas que nunca tiveram problemas com a inovação, no momento da pandemia, viraram mindset fixos, porque elas sentiram medo, elas sentiram dificuldades, elas sentiram receios. Então, às vezes, o ser humano, ele pode ficar muito nessa constância em algum determinado, vamos chamar fases da vida, tá? Vou usar essa palavra. Talvez vocês, jovens, estejam numa espécie de crescimento e a pandemia não pegou vocês. Eu, Nayara, mãe, né, passei por uma situação no começo do ano, sim, eu estava com mindset fixo no começo do ano, tá? É só para vocês entenderem. Então, eu tive fraquezas, eu tive medos, eu tive dificuldades para desenvolver. Mas o que tudo isso, professora, leva à metodologia da agilidade? Como eu falei para vocês, existe um projeto que a Natália, que é a professora das aulas, que montou o material que vocês vão estudar, o livro, tudo que vocês vão estudar na prova, ela vai detalhar isso muito mais, tá, gente? Eu estou dando uma resumida, tá? Mais de uma visão mais clara para vocês. Existem valores que é uma metodologia de agilidade chamada Agile. Então, o mindset também soma com a metodologia de agilidade. E o que vai envolver? As interações dos indivíduos, que, como a gente está falando de projeto, as interações das pessoas que vão passar por esse projeto, elas são mais ativas. Então, se tiver um sistema de software que vai fazer parte desse processo, não sei se vocês estão conseguindo ler, talvez muito clarinho esse amarelo, mas aqui está escrito software em funcionamento. As pessoas que vão passar por um treinamento software, elas não vão se sentir tão rígidas, tá?
e a colaboração do cliente, da equipe, vamos dizer, de um todo, está acima. A colaboração do cliente, dependendo do projeto que for desenvolvido, sim, ele vai ajudar muito no ágil das coisas, na implantação. Se a empresa estiver implantando algo que vai resultar no trabalho final para o cliente, e a gente ter clientes que saibam, como se fosse o nosso test drive, sabe? Se fossem as pessoas que vão fazer o primeiro teste de um novo site ou de uma nova forma que a empresa vai estar fazendo, isso agiliza muitos processos, tá? E a adaptabilidade é muito importante, ou seja, todas as equipes têm que estar muito bem adaptáveis às mudanças que vão acontecer. Então, o que tudo isso quer dizer? Resumindo, então, é importante que você não confunda mindset ágil com metodologias ágeis, só para deixar isso muito claro. Metodologias ágeis são as convenções que uma equipe escolhe seguir de uma maneira que segue os valores e princípios ágeis. Mas, se a equipe tiver pessoas com mindset, esforço e experiência, só vou dar um exemplo para vocês. Quando eu trabalhei no hospital infantil, isso a gente chama em projeto, a gente colocou junto com o governo do estado eu não estou lembrando o nome, acho que era Mundo Digital, Projeto Digital, uma coisa. A gente criou um nome no hospital infantil, eu criei um projeto junto com o RH, eu já devo ter citado, não sei se eu citei para vocês, que é o endomarketing. Endomarketing é o marketing interno. Estudarem mais sobre marketing, existe marketing interno. E o que acontece no marketing interno? Só para vocês entenderem. A gente escolhe pessoas, essas pessoas a gente chama elas de multiplicadoras, tá? São pessoas que vão ajudar as pessoas que não têm o mindset de crescimento, pra vocês entenderem. Então, a gente seleciona pessoas que vão auxiliar em todo esse treinamento. É como se elas fossem para tirar dúvidas. Vamos dar um exemplo, na recepção. Eu tenho a coordenadora, digamos que a coordenadora seja Maria Eduarda, mas o funcionário Joás, ele é um cara muito mindset, ele é muito rápido, ele pega as coisas. Eu, como coordenadora do projeto, sento com a Maria Eduarda e falo: Maria Eduarda, olha, o Joás é muito rápido, ele é proativo, vamos deixar ele para explicar as o Vinícius tem aqui na recepção com esse novo sistema que a gente vai implantar. Então, o que acontece? Às vezes, você botar essas pessoas como multiplicadoras, elas vão fazer que a prática e o comportamento seja mais rápido do que ser aceito. Por que eu estou falando isso para vocês? Existem, quando a gente pensa em aprender algo com o nosso gestor, às vezes a gente vai ter restrição. Vamos dar um exemplo. O João Vitor não se dá com a Maria Eduarda. Então, se a Maria Eduarda fosse lá explicar o sistema do software, ele ia ter algum bloqueio ou ia dizer alguma dificuldade. Quando a gente escolhe os multiplicadores ou os mindset de crescimento, ou eu estou usando o termo que são milhares, tá, gente? As pessoas mais proativas, elas são, na verdade, as verdadeiras sementinhas da plantação, tá? Elas que vão sempre regar para que todo projeto, para que todo processos que vão ser colocados tenham uma consistência. Mas aqui, eu falo, a gente tem que trazer muito próximos os multiplicadores da gente. A gente tem que deixar eles muito afinados com as coisas, tá? Essa pirâmide é só um modelo para vocês entenderem que quando a gente fala de projeto, a gente fala produtividade, o Kanban existem milhares de termos que se usa para se adaptar quando a gente fala de equipe. E esse modelo Agile, que é o que vocês vão estudar, ele tem muito essa ideia. Ele tem muito essa ideia de tentar ser um projeto rápido e que vocês consigam ter uma visão muito aberta de crescimento para a equipe toda.
Vou usar um português claro, tá, gente? Para vocês entenderem. Deixa eu só... Opa, aqui. Isso aqui eu vou mostrar para vocês. Deixa eu só copiar. Se vocês quiserem, depois eu mando isso para vocês, tá, gente? Mas esse é um material muito bacana. Mas é só para vocês entenderem. Isso aqui também está citado na aula, mas eu decidi não colar para não ficar muito na... Quando a gente fala de equipe, a gente fala de colaboradores, a gente sempre tem os inovadores, a gente sempre tem os retardatários. Por isso que eu falei para vocês. Então, quando a gente está montando uma curvatura de ideias ou de um novo projeto, existe sim essa onda de implantação. O que acontecia no hospital infantil? Vou trazer por experiência para vocês. Qual que era a minha função de marketing? Eu tinha que criar ações que motivassem as pessoas. Quais foram as ações que motivassem as pessoas? Todo treinamento, Nayara, todo fim de treinamento, eu subia na sala, chegava para as 20, 30 pessoas que estavam sentadas, se não era eu, era alguém do RH. A gente fez uma escala aonde a gente olhava e falava assim, galera, muito obrigada por vocês terem participado do treinamento, tá? E vai para vocês uma lembrancinha, era uma caneta e um bombom. Tinha alguns que riam, só que o que aconteceu? O treinamento, ele teve várias fases. E cada fase, a gente foi dando uma coisa diferente. Chegou uma hora que o pessoal falava assim, cara, eu não quero mais ganhar caneta, eu quero ganhar bombom. O dia que a gente parou de dar caneta, a gente já começou a dar bombom. A gente começou a sortear a barra de chocolate. Eu nunca vou esquecer a frase do meu chefe. Naquela época ele falava assim, você quer agradar a equipe, agrade com comida. E é verdade, gente. O pessoal terminava o treinamento e falava, cadê a Nayara? Ou cadê fulana que vai trazer os chocolates? O pessoal é bobo. Mas o entusiasmo do que se faz, eles abrem isso aqui, ó. A gente fecha o abismo, tá? A gente tem que tentar, quando se cria projeto, tá, gente? Se vocês quiserem, eu só quis trazer isso aqui para vocês. Isso também está no material da Natália, mas eu quis trazer também. Isso aqui, para vocês terem uma noção, isso é quase real, tá, gente? Quando a gente fala de uma equipe, 2,5% é inovador. Quando a gente fala de primeiros adeptos, 13,5%. Quando a gente fala de uma implementação, como foi um projeto de implementação digital, de modernização de um sistema hospitalar e tal, então, a gente tinha muito retardatário e muito tardio. Então, a gente tinha que trazer essa equipe, vamos dizer assim, pelo menos para os adeptos, tá, gente? Só para vocês entenderem. Se vocês quiserem, eu vou até mandar isso aqui para vocês lerem com calma, é muito legal. É um resuminho, ele é um pouco mais claro do que o material didático que a professora passou lá para vocês, tá? Mas é só para... Que horas são, gente? Que eu não quero atrasar vocês, vocês já estão aqui um tempão. Essa imagem... Quem quiser falar? Acho que é a última, tá, gente? Acho que depois daqui já acabou a aula. O que vocês veem? Feedback, sem medo. Alguém tem medo de feedback? Alguém sabe o que é feedback? Maria Eduarda, Joás, João Vitor? No caso, seria, no caso, tipo, o conselho do cliente, mais ou menos assim. Feedback, você acredita que é o conselho de um cliente? Tá. Ou sei lá, o retorno dele, o que ele fala, alguma Feedback coisa significa retorno. Se a gente for usar em inglês, feedback é retorno. É que no Brasil a gente popularizou isso, mas feedback ele é uma gíria, né? Vamos dizer assim, nos Estados Unidos, que se fala e se tem muita visão do negativo, que vem alguém te fazer alguma crítica, entendeu? Lá vem fulano, feedback. Mas ele não tem essa visão. Feedback é isso aí, retorno.
Então, como um já falou, os demais querem ficar quietos, no problem, vou falar inglês aqui com vocês. O que tem o feedback? Quando a gente fala de feedback, a gente tem que entender que isso é importantíssimo, essencial para qualquer campanha, qualquer ação. Eu brinco, eu não sei se eu já falei isso com vocês, tudo que vocês fizerem, façam um test drive. Vou dar um exemplo. Eu crio logomarca, porque eu não sou só marqueteira, eu também sou designer. Então, quando eu crio uma logomarca, recentemente, eu peguei uma logo, eu mandei para o meu irmão, eu mando para umas 3 pessoas. Eu faço um feedback, porque eu quero ter o feedback do meu trabalho antes de mostrar para o meu cliente. Porque o que eu tento fazer, para vocês entenderem? Eu tento desenvolver o que aquela pessoa está criando, o que ela está entendendo. Porque se pessoas que não tem nada a ver com o meu cliente entenderem, opa, a logo tá legal. Vamos dar um exemplo. Maria Eduarda agora está fazendo muitas coisas nas redes sociais da Drogaria Cachoeiro, certo? Mas digamos que ela criou uma ação, não sei, nas redes sociais, que eles vão pagar. Vão fazer uma ação paga e ela quer e que não vai limitar aquilo por faixa etária. Ela vai falar com todo mundo. Teve uma campanha que eu fiz uma vez, e o que eu fiz? Eu chamei a minha da higienização. A gente sabe que as pessoas da higienização, eles estão mais simples na parte educacional. Vou usar esse termo para vocês entenderem. Eles não entendem muito. Então, quando a gente pega uma pessoa que tem um nível educacional mais simples, eu falo assim para ele, olha essa imagem, o que você vê? Eu falo essa frase, eu vejo... Não. Ah, tá, igual eu mostrei para vocês viram retorno. Ok, essa é a mensagem. A gente sempre tem que pensar no valor ou na mensagem que a gente vai passar. Ela tem que estar clara para o diretor, para a Maria Eduarda, que é vendedora, e para a menina que faz a limpeza lá na drogaria, que eu não sei quem é. Estou dando um exemplo, tá? Eu acho que, Joás, você trabalha numa... O que você trabalha? Alguém que trabalha aí numa... Ô, João Vitor, alguém me dá um exemplo. O que vocês dois trabalham? Eu só sei da Maria Eduarda. O que vocês trabalham? Não, eu tô desempregado. Eu não tenho emprego ainda, não. Quem tá falando? Porque eu nunca... Você é o Joás? Aham, Joás. Não, desempregado. De atendente. Você trabalha com o quê? Atendente de padaria. Opa, o atendente de padaria deve ter um bom feedback. Alguém fala mal do pãozinho? Se fala lá. Sempre tem uma objeção. Então, mas, gente, vocês estão estudando marketing. Vamos dar um exemplo, você da padaria. Existe alguém que faz as redes sociais da padaria? Não, é a padaria do supermercado Perim, então já entra no... Ah, então eu achei que era... Aí já é difícil. Mas, às vezes, não dá para você estagiar. Porque como você está estudando marketing, eu estou falando alguma coisa de tentar oportunidade numa outra estrutura, entendeu? Se você sair do atendente. Mas, às vezes, se você tem um conhecido, por você trabalhar em padaria e quiser entrar nesse mundo digital, começa a fazer o perfil dele. Brinco de permuta, tá, gente? Faz uma permuta. Ganha alguma coisa. Todo mês você me dá uma torta. Então, todo mês você me dá um... Mas por que eu tô falando? Vamos lá, vamos dar um exemplo na padaria. Não que você seja o Perim, tá? Vamos dizer que seja uma padaria simples de um bairro qualquer. Se a equipe sabe que tem uma receita nova, o padeiro vai fazer uma pizza fechada. Vamos dar um exemplo, tá? Mas a equipe, nem todo mundo sabe, cada um tem um fuso horário diferente, certo? Aí entra um cliente. O cliente entra na padaria e pergunta, o que é isso? Aí você faz aquela olhada, olha para o colega, olha para o outro, e no fim, vem alguém lá no fundo, não, isso é uma receita. O cliente não vai ter uma boa impressão disso, correto? Correto. Então, quando a gente fala, é tentar evitar isso. Ou, acima de tudo, quando tem um produto novo, numa padaria, faça degustação. E degustação é feedback. Sim, a gente fazia bastante mais com
período da pandemia. Ah, não, com a pandemia não. A pandemia tá fora um monte de coisa, tá fora até do normal. Então, assim, é só para trazer. Por que eu tô falando tudo isso? Por que isso tudo envolve o projeto, agora voltando para o que vocês estão estudando? Quando a gente fala em projeto, tem uma grande falha. Ninguém pensa que é o final. Qual é é o que eu brinquei com vocês da feira que eu fazia. A gente participava numa feira de supermercados em Vitória e eu brinco que tinha o controle. Existe um controlezinho que ele conta os crachás. A empresa não queria pagar. Eu insisti muito, a gente pagava e depois de um tempo isso virou padrão. Em 2016, foi a primeira feira que eu tive. Claro, eu tive um treinamento com uma pessoa que a empresa estava passando por consultoria e a consultora quis e insistiu pagar o controlezinho. O que é esse controlezinho? Eu chamava de cara crachá, tá, gente? Do personagem Zorra Total. E a gente contava. Todo mundo que entrava no stand, eu pipava. Só que tinha pessoas, aí eu vou dizer para vocês o que eu fazia. Existiam alguns clientes que eu já conhecia, né? Por exemplo, o dono do Polonini, não. Ai, gente, indo para Vargem Alta tem um supermercado, que agora eu esqueci. Não é Polonini, o supermercado, esqueci. Ele era nosso cliente, todo ano eu encontrava ele. Era um rapaz novo, ele era filho, mas ele era muito bom de papo. E eu sempre brincava, e eu brinco, que é fazer feedback na brincadeira. E eu perguntava, e aí, o que você achou desse ano? O que você gostou? Me falei, não, tá bonito. Ah, tá bonito, você não vê nenhuma coisa ruim? Então, às vezes, eu enfatizava alguma coisa e falava, olha, para mim, nossa, eu batalhei tanto, mas eu achei tão ruim a iluminação, eu acho que esse ano não ficou legal. O que você... Eu mostrava o que eu não gostava, exatamente para saber se alguém tinha uma visão diferente do que eu estava pensando, ou se não, para reforçar alguma coisa. Vocês estão entendendo? Porque a gente, às vezes, fica muito nisso aqui, ó, cliente, equipe, valor, cliente, equipe, valor. Mas a gente tentar desconstruir e tentar achar um porquê de determinadas coisas, buscar um feedback positivo ou negativo, ou até mesmo do nosso trabalho, é muito... É ruim ouvir feedback? É. Mas, às vezes, a gente está fazendo isso aqui, ó. A gente está fazendo o nosso mindset de crescimento. E aí, é no mindset de crescimento que você consegue mostrar aonde estão as falhas do projeto, ou do processo, ou do atendimento. Eu estou falando aqui de uma maneira ampla, como projeto, eu estou brincando aqui para vocês entenderem o que, né? Então, assim, para terminar a aula, né? Isso aqui está errado de novo. Para terminar a aula, deixa eu tentar ver aqui os vídeos que eu ia passar. Ai, gente, deu um tilt aqui na aula. Aqui. Esse aqui, deixa eu até ver. Se ele for curto, eu passo agora. A aula foi grande, tá? Para a Maria Eduarda que entrou depois, por causa do... Eu estou fazendo 2 aulas em um dia, tá? Esse aqui é grande. Eu acho que vocês já devem estar cansados de me ouvir. Eu vou mandar depois. Esse aqui é muito, muito, muito interessante. É um resumo do livro, tá, gente? De maneira animada. Se vocês quiserem, eu passo agora. Mas vocês vão ver legenda. Eu vou mandar para vocês depois. Esse aqui, eu separei alguns vídeos. Esse aqui é muito bom. Eu gostei bastante dele. Ele é um resumo do livro. Para quem não quiser ler o livro. Esse aqui é um vídeo que explica um pouco mais o manifesto de maneira ágil. Mas eu vou até deixar porque ele não tem áudio, tá? Não tem nem legenda. Só para vocês entenderem.
o modelo de manifesto ágil, ele tem diretrizes, igual a gente viu antes, diretrizes de projetos. Aqui são as 12 diretrizes que deve estar no material didático de vocês da faculdade. Não me aprofundei muito. Simplicidade. Depois, se quiser, eu mando isso aqui para vocês. O Ratatouille era um exemplo de feedback que eu ia mandar, mas eu acho que vocês não vão conseguir ouvir. É um exemplo de um vídeo de feedback, só deixa eu ver se vocês vão, se tem legenda, não estou lembrando. Não, não tem legenda. Era de áudio. Ficou sem. Deixa eu voltar aqui. Parar de ligar a câmera. Ligou. Oi, gente. Então, só para resumir para vocês, agora vocês vendo vocês agora conversando, eu acho que eu vou tentar. Eu falei para vocês o projeto do hospital infantil, né, que eu fiz parte. Eu vou ver no meu HD se eu tenho modelo. Como que foi, como que eu estruturei, eu posso contar isso para vocês na próxima aula. Eu acho que trocar essa experiência vai ser legal para vocês. Mostrar o que eu realmente fiz. Eu tinha 20 e poucos anos, tá? Bota aí uns 10 anos atrás. Mas na época montei, fiz alguns outros projetos que eu já fiz também. Se vocês quiserem, eu até vou ver assim. Aí eu passo uns minutinhos e compartilho com vocês algumas telas de projeto que eu já tenha feito. É interessante, assim. Fazer projeto não é chato, tá, gente? Eu particularmente gosto. Mas eu brinco que a cabeça tem que estar fresca, sabe? Quando eu, por exemplo, montar aula para vocês é uma coisa que eu gosto muito. E me dá muito. É um projeto. Eu gosto de fazer essas artezinhas, eu gosto de pesquisar. Me entusiasma muito. E eu pareço que eu fico pronta, eu quero sentar. Quando acaba a aula, normalmente faço os projetos dos meus clientes.
mas tem alguns horários que eu não tenho cabeça, então a gente também tem que entender a nossa mente. Igual vocês estudam, né? Vocês devem saber os horários de vocês para estudar, ou as horas que vocês têm mais concentração. Eu acho que não ficou difícil de entender, só para trazer um raciocínio final. O modelo ágil que vocês viram agora dessa filosofia, de mindset, de manifesto ágil, às vezes a gente pode ser a gente mesmo, tá? Se vocês conseguirem construir em vocês essas ideias de agilidade, de proatividade, de mindset de crescimento, vocês vão conseguir fazer diferença em vocês. No caso, o Joás que está sem emprego, numa entrevista de emprego, ou até mesmo se divulgar mais no trabalho onde vocês estão, tá? Independente do que a gente faça, aquela frase, tentar fazer o nosso melhor, é sim um grande diferencial. Mas sempre tentar ficar aberto às oportunidades. E eu brinco que é se desafiar. Eu acho que qualquer projeto, qualquer trabalho, qualquer coisa, a gente sempre vai ter um certo receio. É igual eu falei para vocês do mindset. Eu estava com mindset no começo do ano, de algumas coisas, e me tornar hoje numa fase de crescimento tem sido um desafio muito grande, principalmente por ser home office. Eu acho que o meu maior desafio, eu estou compartilhando com vocês, tá, gente? Sendo sincera, é o home office. Eu estou tendo que me estruturar muito, eu estou tendo que me organizar muito, eu estou tendo que eu brinco que conhecer um lado que eu não conhecia. Só para... Depois eu vou falar, eu posso falar até na outra aula. Mas existe uma... Ontem eu dei aula para o pessoal do quarto período, a gente falou sobre geração. Existe uma matéria que vocês vão estudar no que vem, que é geração de público, gerações de tecnologias. E aí vocês, se tivesse, eu posso até tentar trazer semana que vem um pouquinho, envolve muito do que a gente vai falar de projeto, eu acho que envolve muito essa questão, como eu falei para vocês, quando a gente vai estruturar um projeto, depende com quem a gente está falando. E aí a geração, eu acho que pode trazer essa clareza. Eu vou tentar trazer na aula que vem um pouco de geração e trazer clara a matéria do que é, que eu não sei ao certo o que a Natália vai continuar dando, né, a coordenadora da disciplina, mas trazer isso para somar para vocês. Tá bom, gente? Muito obrigada pela presença dos três e até semana que vem. Se alguém quiser uma pergunta, estou à disposição. Se não, vou até parar aqui a gravação, gente. Já que